drama, comédia, aventura e a sua trilha de cinema. Na Rádio Baruch FM, Cinemarte. A história do cinema contada com toda a propriedade. A apresentação, Efrem Pedrosa e Henrique Marques. Muito bem, ouvintes da Rádio Baruch, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Eu sou Henrique Marques e nós estamos de volta com o Cinemarte. E eu sou o Efrem Pedrosa, voltamos e hoje a gente tá a fim de dar risada, mas dar risada no território... português. Exatamente, um bom e velho português, no território aqui, abordando o quê? As obras do nosso território, do território nacional, as comédias brasileiras. Brazucas. Exatamente. Pra você que acha que o cinema nacional não tem comédias boas, nós vamos provar o contrário. Ah, mas eu acho que tem pouca gente que acha isso, hein? Tem gente que tem preconceito contra o cinema nacional, cara. É. As pessoas têm preguiça de assistir cinema nacional. Nós somos assim, um país grande, assim, não só falando da proporção envolvendo o tamanho do país, de dimensões continentais, mas que produz em larga escala, em grande escala, comédias. E o pessoal que não tem conhecimento de causa, às vezes até acaba reclamando, falando, o Brasil só produz comédia, mas na Alemanha, pra quem não sabe, eles são produtores de comédias, assim, tanto quanto a gente. Tanto quanto a gente, tá? Então não é uma exclusividade nossa apenas, não. Óbvio que a gente tem muito talento para poder desenvolver filmes de outros gêneros. Sim. Mas a comédia é uma coisa que tá no DNA do brasileiro, Poxa, né? e a gente tem um destaque muito grande em conceitos de comédia. Quando a gente para falar em comédias e a gente para analisar quem pode fazer boas comédias no Brasil, a gente fica muito tranquilo e satisfeito. É verdade. A gente trouxe uma filmografia aqui interessante, uma lista com alguns filmes para bater papo com vocês, falar, né, sobre algumas dessas produções brasileiras que realmente empolgam e nos fazem dar risadas. Uma que eu selecionei que eu acho bastante interessante, que é Sexo, Amor e Traição, dirigido por Jorge Fernando, né? Uhum. Esse filme ele conta a história de dois casais vizinhos que recebem a visita de uma terceira pessoa que abala ali a estrutura do relacionamento deles. Uhum. Então, assim, de um lado a gente tem o Murilo Benício, novíssimo, Nossa. né? Malu Mader, Fábio Assunção, né? Do outro lado a gente tem o Caco Ciocler, a Alessandra Negrini, que fez Engraçadinha. Uhum. Lembrem-se dela por Engraçadinha. Belíssima Alessandra Negrini. E a Heloísa Perissé também, né? Que é... Todo mundo no comecinho ali, se você for parar pra pensar, né? A Heloísa Perissé, eu me lembro da Heloísa Perissé na escolinha do professor Raimundo. Ela e a Ingrid Guimarães. A Ingrid Guimarães também. Ela fazia a Tati. Isso, exatamente. Fazia aquela menininha que falava tipo assim, tipo assim, meu. E era bastante engraçado. E lógico, né? Já foi Nora do Chico Anísio. Nora do Chico Anísio, é verdade. Já foi. Outro grande comediante, né? O pai. Um dos pais da comédia, da televisão brasileira. Comédia brasileira. Exatamente. Desde o rádio até a TV. E aí, lógico, né? Você pega ali o filme foi esse filme, né? O Sexo, Amor e Traição foi lançado em 2004, 2004. né? E o resultado foi muito bem sucedido, porque levou mais de 2 milhões ali de pessoas ao cinema, né? Aos cinemas no Brasil inteiro. E com isso outras produções acabaram decidindo ali por seguir uma estratégia de lançamento parecida com a de Sexo, Amor e Traição. E óbvio, né, foi ali no início dos anos 2000, um filme que por conta dessa repercussão toda, teve bastante sucesso, um filme de qualidade, bem engraçado, acabou abrindo portas para as demais comédias ali entrarem com tudo, né, invadindo as salas de cinema por todo o Brasil. Então, um filme muito legal. Olha, eu tenho aqui um antes desse. Que eu tenho um carinho especial por esse filme. Você, obviamente, deve conhecer. Diga. O Alto da Compadecida. É claro. Uma peça, na realidade, escrita por Ariano Suassuna,
né? E adaptada para o cinema pelo mesmo, né? Foi dirigida por Guel Arraes, um diretor fantástico no sentido de comédias regionais, né? O Guel Arraes tem aí O Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, O Bem Amado, né? Se você for pegar para pensar, o Guel Arraes é uma espécie de Tarantino de comédias brasileiras. Ele sempre mantém alguns atores que ele confia muito em filmes. Você, né? O Alto da Compadecida conta com o Selton Mello, com o Marco Nanini, fazendo papéis fantásticos. Sim, exatamente. Né? E, enfim, o Alto da Compadecida quem não conhece, né? Aquela velha história do sertão nordestino, da cidade de Taperoá, na Paraíba, acho que é, se não me engano. É muito engraçado, né? Que conta, são várias histórias dentro de uma história principal, vamos dizer assim, né? O batismo da cachorra, da mulher do padeiro. Quem vai batizar a cachorra lá. Mas até hoje é conhecido como uma referência quando a gente fala em comédia nacional, O Alto da Compadecida. É um filme que tem qualidades de comédia, tem qualidades cinematográficas. Se você for ver o filme, você vê que tem uma fotografia maravilhosa, tem uma atuação maravilhosa, tem um casting fantástico. A gente tem Matheus Nastergaia, a gente tem Fernanda Montenegro, tem um elenco, né? Lima Duarte. Um elenco absurdo. A gente tem um elenco que, se você for ver aqui, metade do grande elenco desse filme já faleceu, né? É um registro esse filme ainda hoje, né? E, enfim, é um filme que eu tenho um carinho gigantesco e um filme maravilhoso. E você falou da data, né? Você falou assim, esse filme é um pouquinho mais antigo, né? O Alto da Compadecida. A gente tá fazendo uma cronologia inversa aqui, então, totalmente, né? Não liguem pra nossa cronologia. Porque pra falar de comédia brasileira, sem falar de pelo menos um filme desse artista impressionante, né? Não dá pra fazer um Cinemarte sem citar o nome e o título, lógico, do filme dele, Jeca Tatu. Pô, inspirada certeza. numa obra do Monteiro Lobato, é lógico. Sim. Mas dirigida por Milton Amaral. Um dos maiores diretores e cineastas brasileiros, com certeza, Milton Amaral. E quem tá na pele do Jeca Tatu é ninguém mais, ninguém menos que Mazzaropi. Sim, Amácio Mazzaropi. Mazzaropi, 1959, o filme. Então, 1959, uma época em que, se você for pensar cinema tanto fora a gente pode pensar assim que existia uma época, uma produção de cinema em Hollywood, a gente, né, na década de 50, algo não tão, vamos dizer assim, como hoje, mas que existia, mas a indústria de cinema brasileira era praticamente que nenhuma. E nem que quase o Mazzaropi, que inexistente, né? Quase que inexistente, e a maneira como o Mazzaropi produzia cinema, ele produzia como uma indústria, né? É o maior no Brasil, assim, o maior comediante que eu já vi. E você assiste aos filmes do Mazzaropi, é um espetáculo. Impressionante. O Mazzaropi, ele veio do circo, né? Ele tem cultura circense, então formação circense. Essa parte performática dele é assim, é natural. Artista, né? É natural. Se você assistir, até tem um vídeo maravilhoso do Mazzaropi no programa da Hebe, poucos meses, se eu não me engano, antes dele vir a falecer. Ele toma o programa pra ele. Ele começa a contar as histórias, né? Causos. E o programa vai abaixo. E ele não era só um artista fantástico, ele era um produtor, um diretor, um visionário, né? Ele construiu uma cidade cinematográfica toda só para as produções dos filmes dele. Então, é impossível não falar de comédia nacional e não falar do Mazzaropi. É que você pega como exemplo, vamos lá, falando do filme do Jeca Tatu, né? Que é inspirada na obra do Monteiro Lobato. Você pega a atuação do Mazzaropi, quando a gente fala em naturalidade, é uma coisa assim simples, é o humor de uma forma simples, é o humor sem compromisso, realidade. Sim. Sem a obrigação de, vamos fazer um filme para as pessoas rirem. Você ri naturalmente. Ele simplesmente conta uma história. Situações que você, assim, você acaba de dar risada. São situações cotidianas, se a gente for pensar, né? Que são encenadas de uma maneira extremamente cômica e natural. O estilo do o estilo, a maneira como ele faz era brilhante. Brilhante. Tem um outro filme que é interessante, né?
E lógico, aí agora a gente anda um pouquinho pra frente nessa linha Vamos lá. temporal, né? E é inspirado numa obra teatral, o Henrique deve conhecer muito bem, porque o Henrique é ator e sabe muito Sou bem do que eu tô artista. falando. É um Sou artista. sofredor. É um artista. O Henrique é um artista. Artista. Trair e coçar é só começar. Trair e coçar. É um espetáculo que tá em cartaz até hoje, Sim, que muito já cansado de cartaz, é né? uma peça do Marcos Caruso, Uhum. escrito pelo Marcos Caruso, e tá em cartaz, se eu não me engano, há mais ou menos, se eu tiver errado, posso até corrigir aqui no Google, mas 40 anos em cartaz. O filme é de 2006, né? O filme é O fantástico. filme é de 2006. Então é aquilo, se a peça teatral que inspirou o filme foi uma das de maior sucesso e bilheteria aqui no país, né? A história, óbvio que não ficaria pra trás no cinema. Jamais. Não ficou pra trás mesmo. Então, no filme você tem a Adriana Esteves, que vive a empregada Olímpia, né? Uhum. E que se intromete na vida do casal para quem trabalha, né? Acaba causando uma série de mal entendidos, porque a empregada é atrapalhada até a letra Z, né? Então, assim, é muito engraçado. Lógico que são situações diferentes Sim. aí, e vão ter os defensores do teatro, os defensores do cinema. Ah, mas aqui eu... Mas é uma adaptação, É uma né? adaptação. Não existe uma crítica É uma entre... adaptação, Não tem como, eu acho, que dizer que É porque fazer uma crítica entusiastas assim. às vezes acabam se precipitando com os comentários, dizendo que o filme é melhor, ou outros falam que o teatro é melhor. Eu acho que cada um tem uma abordagem diferente. Por quê? Porque são veículos diferentes. Né? São modos artísticos diferentes. São se a pontos de gente for vista pensar. completamente diferentes. Né? Eu até acharia legal se tivesse mais Exato. filmes do Trair e Coçar, porque a peça continua, então, Sim. com outros atores, né? A peça continua, mas é com outros atores também. Exato. Então, o filme com outros atores também talvez seria interessante. Mas o filme tem um elenco lindo e realmente, ao meu ver, não deixa a desejar próximo do espetáculo nem um pouco. É ali. Sabe? Faz jus ao sucesso da peça teatral, né? Com certeza. É muito bom mesmo. Mas muito bom. Bom, eu tenho um aqui que é um filme maravilhoso e que tem uma curiosidade. Vamos avançar mais ainda então. Se a gente está em 2006, vamos para 2013. Cine Hollywood. Cine Hollywood, É espetáculo. o primeiro filme brasileiro legendado em português. Por quê? Quem não conhece Cine Hollywood, por favor, ao terminar esse programa, vá assistir. É um filme produzido no Nordeste, né, por produtoras do Nordeste, e o filme conta a história de uma sala de cinema do Nordeste, todo ambientado lá no Nordeste, com personagens que o texto e as maneiras de falarem são todas regionalizadas. Então, se você... É isso que é bacana do Brasil. Se você pegar um filme que foi feito no Brasil, só que Esse registro linguístico em um outro que é estado, característico, né? e passar esse filme no Rio Grande do Sul, as pessoas não conseguem entender. Exato, parece um outro idioma. Precisa da legenda. Então é o primeiro filme, se eu não me engano, feito no Brasil, um filme nacional, feito em português, só que com a necessidade de ser legendado, porque... Por conta do registro linguístico, Por causa do registro linguístico, que é extremamente regional. Filme dirigido por Alder Gomes, e conta a história de um cinema, uma sala de cinema da época lá, que se chama Cine Hollywood, e que ela precisa... uma espécie de cineclube, né? É um cineclube, na cineclube, época do cineclube, né? Eles começam a divulgar muito essa sala de cinema, porque ela começa a perder espaço com a chegada da TV e coisa e tal. Vale muito a pena assistir o filme, porque além de ser um filme curioso no sentido da legenda, é uma comédia fantástica, e se a gente sabe que os nordestinos sabem é fazer comédia, né? Exatamente, E mesmo quando não são nordestinos, a gente tem histórias muito legais, porque, bom, eu sou suspeito pra falar, né? Meus pais eram nordestinos. Meu pai também. E as histórias que eles contam. Os causos são ótimos. A cereja do bolo é o sotaque, né? Porque o sotaque é uma coisa, o sotaque deixa a história é o pitaco da história. O sotaque é o que deixa a história, assim, maravilhosa, entendeu? Não, sim. Parece música cantada ao ouvido, entende? Exatamente. E lógico, o estilo como é contado, porque não basta apenas contar uma história, tem que ser um bom contador de histórias. Claro. E aí quando quando essas histórias elas são transpostas para a linguagem ali cinematográfica, ganha uma dimensão muito maior, né?
É um espetáculo. Igual você mesmo falou o Alto da Compadecida. A gente tava falando do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu é até uma coisa interessante, né? Se você for analisar não só o filme, mas a obra literária. O próprio Monteiro Lobato ele defendia, né, a ideia de que o Jeca Tatu ele era uma espécie de metáfora com relação à situação do Brasil e do povo brasileiro, né? Em que do povo caipira, exatamente, que povo do interior. uma questão de momento mesmo, né? De que o Jeca Tatu, ele não era assim, ele não era daquele jeito que ele se apresentava, ele estava assim. Exatamente. Fruto, lógico, de uma sociedade ali que acaba induzindo você enfim, a diversos fins, né? Diversos fins não, induzindo você a situações que literalmente você não tem o controle. Sim. Então age dessa forma, apesar de ser uma comédia. É uma comédia. Apesar de ser uma comédia. Né? Mas maravilhosa. É espetacular. Próxima comédia da nossa lista, que a gente adora também, né? E é interessante destacar, é o E Aí Comeu. Nossa, 2012. Exatamente. O elenco conta com as presenças do Bruno Mazeu, que é filho do espetacular Chico Anísio, que né? é filho, né? Exatamente. Bruno Mazeu é filho. O Marcos Palmeira, por favor, pessoal, não confundam, é Marcos Palmeira e não Marcos Palmeiras. Que é, se eu não me engano, sobrinho do Chico Anísio. Do Chico Anísio? Né? Ele é parente. Ele, se eu não me engano, é tem primo grau, do tem algum Bruno grau de Mazeu. parentesco? Eu não sabia dessa verdade. daí. É verdade. E tem o Marcos Palmeira, o Emílio Ortiolo Neto. Uhum. Não tem italiano só no sobrenome, ele tem cara de italiano, né? Muito, estereótipo de italiano muito total, né? Seu Jorge fazendo o Seu Jorge. Seu Jorge espetacular nesse filme. Nossa, esse filme tem com certeza tá na lista, porque é um filme, quando a gente fala que o Mazzaropi fazia comédia de uma maneira natural, o humor desse filme é algo muito natural também. Algo que você conhece. Eu tô pra te dizer que, apesar dos atores renomados aqui, tudo que é sensacional, mas o Seu Jorge rouba a cena de uma forma. Seu Jorge é fora de série. Rouba a cena de uma forma. Ele é o garçom, Do início ao fim do filme, ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. Exatamente. Porque você tem na história ali o quê? 3 grandes amigos que passam a noite falando sobre o quê? Mulheres. No boteco. Exatamente. Tomando uma breja. Sexo, futebol, entendeu? E aí o que acontece? Eles pegam e às vezes chamam ali, né? O conselho. O conselho do garçom. O garçom ali participa dessa conversa. O garçom chega lá, é o Seu Jorge, lógico, né? E aí perguntam pra ele, e aí, como que é? Como que você faz? Jorge, como é que o negão faz? Exatamente. E o Seu Jorge, né? O garçom Jorge, melhor dizendo, né? Tem sempre conselhos muito sábios. Exatamente. E aí, experiência de vida. Os 3 amigos, eles de certa forma veneram o garçom. Falam assim, caramba, né? Sabe os conselhos do Seu Jorge. Esse filme é engraçado que ele tem um recurso muito interessante quanto que eu posso dizer aqui, a ideia da maneira como ele foi montado. Algumas vezes, enquanto eles estão contando algumas histórias de como eles fazem as coisas e tal, como é que um age, como é que o outro age, o filme conta com pequenas simulaçõezinhas feitas pelos atores e eles conversam entre si dentro dessas simulações. Exato. Tem algumas cenas em que o Marcos Palmeira apresenta a situação do outro e aí o Emílio Orciolo, ele faz meio aquela simulação no fundo e o Marcos Palmeira ali apresentando. Então, eles quebram muito a quarta parede nesse filme e é de uma maneira muito suave. E é interessante a maneira como eles fazem. Então, tipo, é um filme de comédia, né? Do início ao fim. E é muito bom, hein? É muito bom. E ele tem recursos maravilhosos, entendeu? Então a gente tem aquela coisa, o cinema brasileiro produz muita comédia Globo. Ok, pode até produzir. Eu limei muitas da minha lista. Mas quando eles querem um recurso legal... Poxa, esse filme mostra muita novidade da comédia brasileira. Conseguem fazer, eu também acho. Conseguem fazer. É uma comédia muito boa mesmo. Muito boa. Bom, vamos fazer um intervalo com uma musiquinha? Vamos. Já que a gente falou em Seu Jorge, né, a música não é trilha sonora do filme. Não, mas tem Seu Jorge. Tem o Seu Jorge, né? Que é o garçom. Poxa. Que é o garçom do E Aí Comeu. Então vamos com o Seu Jorge, Seu Olhar. E daqui a pouco a gente volta. A gente já volta. Temos rotas a
seguir. Podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar porque quero mergulhar mais fundo. Só de me encontrar com seu olhar já muda tudo. Posso respirar você, eu posso te enxergar no escuro. Em muito tempo na estrada, muito trem, e como quem não quer nada, você vê. Depois da onda pesada, a onda zen, é namorar na almofada e dormir bem. Foi o seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Foi o seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Yeah. Oh, oh, temos rotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo, mas quero ficar porque quero mergulhar mais fundo. Só de me encontrar com seu olhar já muda tudo. Posso respirar você, eu posso te enxergar no escuro. E muito tempo na estrada, muito trem, e como quem não quer nada, você vê. Depois da onda pesada, a onda zen, é namorar na almofada e dormir bem. Seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Foi o seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. É o seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Você ouviu o seu Jorge aí, ó. Você ouviu o garçom do E aí Comeu. Nossa, bom demais, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Legal demais, né? Bom, E o seu Jorge, tudo bem, né? A gente tá falando dele atuando, mas como cantor, não. é um espetáculo Não, também, né? E o seu Jorge, vamos dizer assim, né? Ele tá maravilhoso nesse filme, que a gente tava falando no bloco anterior, E aí Comeu.
Mas Seu Jorge deve ter feito esse filme com uma mão nas costas, porque nós conhecemos Seu Jorge atuando, né? Até antes de cantar, se você for parar pra pensar, Cidade de Deus, ele nem cantava. Né? É verdade. Seu Jorge é um ator, é um artista ali, cara. E o de filme, orgulho. o filme, só pra você ter uma noção um pouco maior da repercussão, né, que causou o filme E Aí Comeu, ele foi um dos filmes mais vistos, né, um dos filmes brasileiros mais vistos no ano de 2012, né, o segundo maior filme aí, levou uma bilheteria enorme de 2,5 milhões de pessoas aos cinemas de todo o Brasil, bastante gente, né? Muita Bastante gente, gente, se for levar em muita consideração. E é uma comédia mais adulta, né? Então, né? Então, assim, eles não têm essa preocupação de evitar uma linguagem mais pesada ali, Não, cena é um de filme, sexo, etc, esse tipo de coisa. Mas também não pensem que é aquela coisa escrachada, muito pelo Não, contrário, não. é pontual. É igual eu falei antes, é um filme cômico, é uma comédia nacional bem feita. Muito bem feito. Muito bem feita. Não é porque tá aí o Bruno Mazeu que não é bom, gente, é sério. É bom o filme, sim. O Pois filme é é. muito bom. Qual que é o próximo da sua lista, O Henrique? próximo da minha lista vem do mesmo diretor, Felipe Giuffili, que é o mesmo diretor de Aí Comeu, que é um filme que começou com essa ideia de reunir uma galera bacana que faz comédia no Brasil. E o segundo filme dessa franquia veio com uma galera muito maior ainda e um filme que sempre mantém a sua qualidade, que é Muita Calma Nessa Hora. O primeiro filme tem um elenco grande, se você for parar pra pensar. Sim. É um filme muito bacana que reúne vários amigos e eles estão indo para uma festa e aí todo mundo fica numa pousada à beira-mar. Aí a gente tem Fernanda Souza, a atriz agora que fez Elis, Andréa Horta, tá nesse filme também, Marcela Diné. A Diné que é sensacional. Poxa, ele faz um paulista todo com sotaque, assim, com vários equipamentos. Mauricinho. A cena do vômito lá, tem do problema vômito com no celular. vômito, mano. Mas enfim, é um filme muito legal. Que era uma coisa que eu achava que o cinema nacional não sabia fazer, que era brincar com esse crossover de vários atores comediantes na sua praia, fazendo um personagem que lhe cabe ali. É que é um entendeu? elenco vasto, né? É um elenco muito grande. Você pega o Muita Calma Nessa Hora 2, o primeiro é de 2010, o segundo é 2014. Tem o dobro de pessoas no elenco, né? Tem até o Alexandre Nero fazendo produtor no filme, enfim, tem muita gente bacana. E é um filme que como o E Aí Comeu, eu acho que é a mão do Felipe, que é o diretor. Ele consegue fazer uma comédia com muita gente, e com recursos cômicos novos pro cinema brasileiro, sabe? Não é aquela coisa pastelão. E uma coisa que tem de prestar atenção é que quando você coloca muita gente boa no mesmo filme, você precisa saber o que tá fazendo. de uma habilidade extrema para poder conduzir principalmente o desenvolvimento desses personagens e, lógico, o tempo de tela, etc, para não ficar apenas como mais um. Exatamente. Senão porque fica muito complicado. O que eu esse acho tipo de coisa. bacana é que ele usa um recurso muito bom na ideia do filme, que é o show. Então, nessa loucura toda do show, ele consegue montar todo mundo e dar o tempo legal pra todo mundo, ou fazer sketches dentro do filme com todo mundo. É praticamente um entendeu? stand-up, né? Praticamente um stand-up. É um filme forma de que longa-metragem. vale a pena, que tem um elenco muito grande e não é um filme comédia nacional, enfim, que não corresponde. Vale a pena mais assistir. uma comédia nacional, né? É um mais filme uma comédia interessante. nacional. É porque aquele lance que você tinha comentado logo no início do programa. O pessoal acabou criando um certo afastamento desses filmes por conta da produção em larga escala desse gênero. Mas não se pode generalizar, né? Dizer que, porque comédia é ruim, só comédia. Todo mundo gosta de comédia. Eu duvido que não tenha uma pessoa que não goste de assistir comédia americana, comédia norte-americana. Claro. Todo mundo adora assistir Adam Sandler, Jim Carrey, etc. Gosta,
é repetitivo, assistem mais vezes, gostam, continuam assistindo. E lógico, né? É óbvio que Hollywood tem uma dimensão muito maior quando fala em escala ali relacionada à produção cinematográfica, porque consegue produzir filmes de vários gêneros e em grandes quantidades, né? Em larga escala, como eu já falei. No Brasil, a gente não tem uma indústria cinematográfica contundente, estabelecida. Não. Mas a gente tem um ponto forte que é a comédia nacional e que, lógico, né? Nem todas as comédias são ruins, como o pessoal fala, e boa parte dessas comédias, a maioria delas é muito boa. Uma que eu vou citar agora, que eu acho muito interessante, bom, surgiu de uma série televisiva, né? Os Normais. Os Normais. Visto por 2 milhões, mais de 2 milhões, 2,9 milhões de pessoas, tá? Uhum. De espectadores. Os Normais, o filme, mostra a origem do querido casal. Né? É um... Rui e Vani. Exatamente, o início da trama ali, né? Eles estão casados, né, com outras Esse pessoas, filme é fantástico, cara. vivendo com outras pessoas, então... Você juntar Fernanda Torres, Ulisses Guimarães, Evandro Mesquita e Marisa Hort... Nossa! Não põe música alta, senão eles vão se pegar no tapa, sabe? Porque é tudo louco, é tudo gente maluca. Em 2009 eles lançaram a continuação, né, Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas, que também é bastante engraçado, mas o primeiro eu acho bem melhor. O primeiro tá num tom, assim, espetacular. E Os Normais, como série televisiva, né, funcionou muito. Você vê pela marca de espectadores que funcionou a transição, né? Os caras conseguiram muito bem fazer um seriado que, tipo, tinha uma dinâmica que não era de cinema, era de TV, é uma coisa mais pocket. Você pega, tipo, a Rui e a Vani no carro, né? É Exato. aquele carro dos anos 50, sabe? Com ventilador, com Sim. projetor passando a rua, coisa que você não vê mais hoje em dia, porque é tranquilo filmar no carro, né? Mas você vê que isso não tem nada a ver, cara. A produção, se você coloca bons atores fazendo um bom filme com um bom roteiro, você vai ter um resultado bacana. Bom, é que aquilo... O que facilita também, é lógico, você ter a TV antes do cinema. Sim, a TV dá um esquenta, né? Exatamente, total. Razão. Então, assim, o público já estava preparado, né? E nada mais justo também do que levar o público que fica ali sentado no sofá esperando o episódiozinho da série televisiva deles pra curtir uma pipoca, pra curtir alguma coisa. Nada melhor do que pegar esse público e levar pra sala de cinema fazendo um longa-metragem, pegando uma série de sucesso e transformando em um longa-metragem. Tanto que fizeram 2 filmes, né? E filmes de bastante sucesso, lógico, né? Então, assim, o pessoal que tira... É uma forma de tirar o pessoal do sofá e levar pra cadeira do cinema, que é confortável também. E, lógico, né? Você vê numa tela muito maior e dá risada do mesmo jeito, a risada tá garantida do mesmo jeito. Você tem um próximo aí da sua lista? Olha, a minha lista agora vai pra 1978. Voltamos no tempo. A gente falou do Mazzaropi. Sim. Só que comédia nacional, cara, a gente tinha muito na época do Mazzaropi, mas tinha uma galerinha que levava muita gente pro cinema na década de 70, que eram os Trapalhões. Ah, é verdade. Filmes dos Trapalhões, a partir de 1978, que foi a época em que foi feito o primeiro filme com o quarteto completo, né? Porque até 77, o primeiro filme, Os Trapalhões, vamos pensar assim, a gente tem em 1965. O verdadeiro Quarteto Fantástico. Exatamente. A gente tem o primeiro filme na onda do Iê, 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 que é aquela coisa que os Trapalhões faziam de uma maneira maravilhosa, que era pegar um sucesso ou vamos supor, naquela época nem existia, mas um meme daquele momento e fazer um filme, né? Exato. Então... Satirizar, né? Satirizar. O primeiro filme que tem Didi e Dedé, na onda do Iê, 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 em 1965, é o filme que estreia essa ideia de fazer filmes dos Trapalhões. O filme em que tem o quarteto junto é em 1978, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Tem o quarteto inteiro. Só o título já é sensacional. E aí vem um em seguida do outro. Um em seguida, tipo, 78, 79, 80, 81 e todo o ano tinha, no mínimo, um filme dos Trapalhões. Em 81, tinham 3 filmes em cartaz dos Trapalhões no cinema. Então... Fora os crossovers deles com a Xuxa. Nossa,
Daí tem aqui, ó, o Mundo Mágico dos Trapalhões, se eu não me engano era um crossover do Mágico de Oz. E era muito bom, hein? Era muito bom. Era filme com... Muito bom. Eles fizeram, eu não sei se eu tenho aqui, mas... Ó, tem os Trapalhões no Alto da Compadecida. Eles refilmaram o Alto da Compadecida inteiro pra fazer o filme. Tem um aqui que eu não me lembro qual que é, um que eles fazem um crossover com Star Wars. Nossa, esse eu não me lembro. Eles foram nos Estados Unidos filmar nos estúdios lá pra fazer um crossover com Star Wars. Era uma época em que eles produziam muito e eles movimentavam muita gente no cinema. Agora, cara. cá entre nós, eu não sei, Henrique, se você chegou a pegar a época ali dos Trapalhões ainda quando eles estavam na TV. Porque Bem pouquinho, eu peguei reprise, etc, né? Eu cheguei a assistir. Eu nunca peguei Domingo à Noite. Os Trapalhões de depois noite. do Fantástico. Exato, depois do Fantástico. Era Você não espetacular. E eu me lembro até hoje que, lógico, né? A estrela sempre foi o Didi, né? O Renato Aragão ali com o personagem do Didi Mocó. E tinha o Dedé, que de certa forma era o cara mais... o galã, né? O galã, mais bonitão, isso, papapá, entendeu? O paulista. Mas quem destoava muito, e não é querendo fazer uma homenagem forçada aos dois, não é, de forma alguma, mas era o Mussum e o Zacarias. O Mussum e o Zacarias. Que davam assim, era a cereja do bolo daquele quarteto, eram esses dois aí, era espetacular, que quarteto sensacional. Era um quarteto sensacional porque existiam eles, se você for pensar assim. Eles eram tão complementares que eram absurdos. Fantástico. Era muita química, e não foi à toa que fizeram vários filmes. O cinema nacional agradece muito a comédia do cinema nacional. O último filme com os Trapalhões, os 4, né? Foi em 1990, Uma Escola Atrapalhada. Né? Depois a gente teve o Mistério de Robin Hood, só que aí já não tinha o Mussum. E o último é o Trapalhão e a Luz Azul, aí já somente com o Dedé e o Didi. Já não tinha mais, em 1999, Mussum e Zacarias. Foi o último filme. O último filme... vamos dizer, dos Trapalhões. Dos Trapalhões. Né? Tipo, só com o Didi e Dedé. A gente teve o Simão, o Fantasma Trapalhão, enfim. Mas o que encerrou, o último filme da era Trapalhões foi o Trapalhão e a Luz Azul. Bom, saindo um pouquinho dos Trapalhões, a gente não pode pegar e fazer um especial de filmes de comédias brasileiras sem citar esse filme. Se bem que aquilo, o tempo é curto e não dá pra falar de todos os filmes, mas a gente tenta aqui, viu, pessoal? A gente tenta. Olha, fiquem tranquilos. É uma missão árdua, mas a gente tenta. A gente tenta. E é aquilo, se não der pra falar tudo hoje, a gente fala em outra oportunidade. Fala, isso a gente fala. Se eu fosse você. Se eu fosse você, cara... Espetacular. Se eu fosse você, estaria sentado aí. Dirigido pelo Daniel Filho, né? Sim. Com Tony Ramos e Glória Pires. Tony Ramos fazendo Glória Pires. E Glória Pires fazendo o personagem de Tony Ramos, porque eles são marido e mulher, né? E trocam de corpo, né? Acabam se envolvendo em uma série de confusões, é lógico, né? A partir do momento em que um homem assume o corpo de uma mulher e da esposa dele. Então, assim, olha o agravante aí. Você troca de corpo, vai pro corpo de uma mulher, já é uma adaptação. A segunda parte da adaptação é você vai para o corpo da sua mulher e ela vai para o seu corpo. Uma das coisas mais interessantes nesse filme é a maneira como eles se fazem. Né? A maneira como o Tony Ramos faz a Glória Pires e a maneira como ela faz ele. E fica livre isso, né? Não é uma coisa feita com maquiagem, como a gente vê em Hollywood. Eu não consigo me lembrar agora se é do primeiro filme ou do segundo. Eu tenho quase certeza que é do primeiro filme, mas tem uma cena que é muito engraçada, que o Tony Ramos, ele tem um futebolzinho de final de semana com os amigos. Exato. E é lógico, né? A esposa dele tá no corpo dele e vai jogar futebol. É uma desgraça que acontece, porque toda hora que os caras chegam pra dar dividida e etc, ele dá uns gritinhos. Ele dá uns gritinhos e sai correndo todo atrapalhado. Todo torto. O filme é espetacular, é muito bom. Eu também acho, eu sou um defensor de que o primeiro filme geralmente é aquilo, né? O primeiro é inesquecível. O primeiro filme é muito bom, O segundo é bom, mas o primeiro é muito bom. As risadas estão
garantidíssimas nesse sentido. Aproveitando, antes de acabar o programa, porque o tempo é curto, eu preciso falar de um outro filme aqui, Henrique. Diga. Um filme com fugiu agora, Luana Piovani. Mulher e o Invisível. Não, tem a Mulher Invisível também, com o Selton Mello, que é espetacular. Sim. E tem um outro filme da Luana Piovani com o Marco Rica, O Casamento de Romeu e Julieta. O Casamento de Romeu e Julieta. A gente Mulher já falou desse Invisível, filme aqui. A gente falou num especial, a gente falou num especial sobre Filmes futebol. românticos. Filmes sobre futebol. Foi, filmes sobre futebol. Exatamente, a gente falou desse filme. E, lógico, como a gente já falou desse filme em um outro especial. É porque ele era corintiano roxo e ela era palmeirense. Exatamente. E na vida real, Marco Rica é palmeirense, se não me engano. Né? E a Luana Piovani é São Paulina roxa, né? Mas enfim, a gente já falou deles já desse filme em um outro programa. A Mulher Invisível, com Selton Mello, é espetacular. É fantástico. Ele vive um sujeito deprimido com o abandono da esposa, né? Que é o papel da Maria Luísa Mendonça. E de um dia pro outro ele passa a conviver com uma bela mulher que tem como único defeito o fato de não existir na realidade dele e nossa. Poxa vida, hein? Que é a Luana Piovani. Você tá na sua casa e aí num breve momento aparece a Luana Piovani, só que você descobre que só você vê a Luana Piovani. Bom, acho que essa é a parte boa da coisa, né? Porque uma mulher bonita como a Luana Piovani só você consegue ver, nenhum outro homem consegue ver, é uma coisa boa. Você tem razão. Pensando por esse lado, você tem razão. É verdade. Eu acho sensacional e lógico, né? É recheado de cenas muito engraçadas. O Selton Mello tá impagável nesse filme, O Selton Mello... Tá impagável nesse filme. Lógico que ele fez o Alto da Compadecida. Não, sim, mas se você pensar que é um filme que é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com aquilo, do Alto da Compadecida, é uma comédia meio romântica, a gente pode chamar. Sim. Mais ou menos. É muito bom. Sim, exatamente. Muito bom. Ganha de muito filme de Hollywood. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer porque é verdade. As comédias românticas brasileiras não deixam a desejar nada perto dos filmes de Hollywood. Não, também acho que não. E outra, temos atores de um excelente nível, né? De um excelente nível. E são atores, assim, multifacetados, de certa forma. Porque são atores que fazem drama, que fazem vários outros gêneros e também fazem comédia. O Selton Mello é um exemplo desses, né? É um grande exemplo. Completo. A gente precisa se retirar. Exatamente. Precisa de uma folga, uma folguinha leve. Uma folguinha leve. A gente já volta, gente. A gente já volta, vocês fiquem tranquilos. A gente volta na semana que vem. Semana que vem vai ter mais Cinemático, prometo. Exatamente. E lógico, né? Aqui na Baruch, na rádio. Que a gente faz. Compartilha e curte. Exatamente. Como a gente falou da Mulher Invisível, então vamos encerrar o programa com a música trilha sonora. Música tema, né? Da Mulher Invisível, que é da banda Secrets in Stereo. E o título da música é Quit, Go Home. Tá certo. Fiquem com essa música e semana que vem a gente se vê. Um abraço. Tchau. I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve them? You just quit and go home. Nothing is right till everything's wrong, so you close your eyes and start singing. You don't know the words, but it's your favorite song. How about one more time with some feeling? I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve them? You just quit and go home. You're breaking your heart, you're making it bleed. Who can say no to the victim? You're rocking the part you were made for TV. How about one more show for the children? I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve them? You just quit and go home. You just quit and go home. Quit and go home. I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve them? You just quit and go home. I think you got problems, more than you know. Do you wanna solve them? You just quit and go home. You just quit and go home. You just quit and go home.
Você ouviu na Baruch FM Cinemarte, a história do cinema contada com toda a propriedade.